Vamos juntos caminhar para a eternidade. Feliz em ter você aqui. Fica comigo até o final. Tenho certeza que o Senhor quer falar o teu coração nesta hora. Se você ainda não me conhece, a minha missão aqui é caminhar contigo rumo à eternidade com Deus. Eu compartilho por aqui as minhas experiências, meus testemunhos com Jesus, com a missão, com o objetivo de ser uma ponte, de ser um farol que aponta para Ele, para que você seja ainda mais abençoado. E se você quiser conhecer um pouquinho mais da minha história, tem mais vídeos aqui pelo canal. Tenho certeza que você vai ser edificado através de tantos testemunhos que a gente já colocou aqui, que o Senhor tem nos abençoado. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre casamento, né? Os segredos do casamento, algumas experiências que a gente já teve. Eu quero compartilhar contigo tudo que o Senhor tem feito na nossa vida ao longo desses 15 anos, tudo que tem dado certo para nós, né? Mediante a palavra do Senhor, todas as coisas que a gente tem aplicado e tem feito muita diferença no nosso relacionamento. Então eu quero abrir aqui com vocês a minha vida pessoal hoje, contando alguns testemunhos, algumas coisas que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Queria ler um texto que está em Eclesiastes 4, versículo 12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. No caso, as 3 dobras são eu, meu cônjuge e Deus. Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Meu Deus, esse é o segredo, minha gente. Esse é o segredo. É por isso que muitas vezes a gente sofre no processo, porque a gente não quer se tornar uma carne só. Mas hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. O que a gente pode aprender sobre isso, né? Eu acredito que a gente precisa começar pela parte da solteirice ainda, pois o casamento, né, é uma aliança que nós fazemos com outra pessoa. Mas antes da aliança com outra pessoa, nós, como solteiros, precisamos ter uma aliança muito forte com o Senhor primeiro, para depois conseguir fazer outra pessoa ser feliz. Então é muito importante, você que está solteiro ainda, que você tenha um relacionamento profundo e fiel com o Senhor primeiro, para que você consiga depois se relacionar com outra pessoa, para que você seja bênção na vida dessa pessoa, né? Se o Senhor já for a tua prioridade desde a solteirice, vai ser muito mais fácil depois de conseguir se relacionar com outra pessoa. Por que é tão importante, né, a gente preencher esse nosso vazio de alma na solteirice ainda com o Senhor? Porque Ele é quem preenche a nossa vida, né? Ele é quem dá razão para a nossa vida. Quando nós tentamos fazer isso com uma pessoa, nós nos frustramos, porque uma pessoa, né, um namorado, um noivo, não tem o poder de preencher a nossa alma como Jesus tem. Então, primeiro, nós precisamos ter um relacionamento edificado com Jesus, com a nossa alma preenchida, para depois a gente conseguir externar isso e se relacionar com outra pessoa. A gente precisa amar a si mesmo primeiro, né? Para depois conseguir amar o outro. E no nosso caso não foi diferente. Quando eu estava solteira ainda, eu vim de um lar que os meus pais foram separados. Tem vídeo aqui, se quiser assistir depois eu conto um pouquinho mais sobre isso. Então o que eu não queria de forma nenhuma era ter um casamento frustrado, visto que os meus pais tinham tido. Então a minha prioridade era ter um relacionamento com o Senhor primeiro. Era a partir desse relacionamento com Ele, orar, jejuar, me consagrar para esperar, né, o meu pretendente. E foi isso que aconteceu. E foi até uma oração muito específica, né? A gente brinca aqui internamente na família que eu fiz uma carta para Deus, eu escrevi as características de como era a pessoa que eu queria para mim e comecei a orar por essa carta. E mais ou menos, dentro de mais ou menos um ano que eu literalmente me guardei, né? Não tive nenhum tipo de relacionamento, fiquei realmente só orando, me consagrando pro Senhor. E pedindo isso em oração. Aí eu conheci o meu marido. Meu primeiro e único namorado já foi o meu marido. Então eu fiz essa carta para o Senhor e esperei. Isso é muito importante também, esperar o tempo de Deus, né? Se você tá solteiro, tá ansioso ainda, espera o tempo de Deus, vai chegar a sua hora, fica calmo, confia no Senhor, olha para o alto, de onde vem o teu socorro e espera, confia no Senhor, porque com certeza Ele tem o melhor para você.
Então eu fiz, né, o meu pedido, né, em oração com as características, até que aconteceu, né? Depois desse período em oração, o Senhor me mostrou alguém no qual, né, nós namoramos, nós casamos, nós temos 2 filhos e uma família abençoada para a honra e glória do Senhor hoje. Por isso que eu quis trazer esse testemunho aqui para vocês também sobre casamento. E a palavra fala, né, que não é bom que o homem ande só. Como a gente já leu ali também, que o homem tem que deixar pai e mãe, se unir à sua esposa, se tornar um só. Assim como nós fizemos com o Senhor uma aliança, né, de fidelidade, de compromisso com uma pessoa e nos dedicar a esse relacionamento. E no namoro a gente já consegue entender, né, qual é a vontade de Deus. Às vezes alguém pergunta, né, mas como que eu vou saber se o meu namoro é de Deus ou não é, né, antes de casar, antes de tomar uma decisão mais séria. E a gente aprendeu há muitos anos atrás algo que faz muito sentido, que pra gente saber que se o nosso relacionamento é de Deus, nós precisamos ter a bênção dos nossos pais, né? Então os pais de ambos têm que estar em concordância com aquele relacionamento. Nós temos que ter a bênção do nosso pastor, né, da congregação onde a gente congrega. Nós temos que ter a confirmação de Deus, né? Deus sempre dá sinais, é só a gente pedir sobre isso também. Às vezes a gente fica ansioso, né, para começar a namorar. E quando começa a namorar, já começa esse processo, né, de se tornar uma só carne. Na verdade, o crente ora para namorar e casar, né, meu filho? Então, se você tá orando já e já tá namorando com uma pessoa, escolha bem, porque é para casar. Já começa no namoro, né, esse processo de se tornar um, né? É como se Deus pegasse 2 vasinhos de barro, quebrasse os 2, botasse ali uma água, fizesse um barro para levantar um vaso só. O casamento é mais ou menos isso que a palavra falou ali no início, né? Se tornar um. Então, de uma forma bem prática, o barro e o vaso são exemplos muito bons. Então a gente precisa estar disposto, né, a morrer para nós, para se unir ao nosso cônjuge e se tornar uma só carne. E nem sempre isso é fácil, né? Porque às vezes a gente tem sonhos, projetos que a gente precisa alinhar com a vontade de ambos, a gente precisa ter objetivos, né? Como saber, como por exemplo, no namoro, conversar sobre filhos, né? Quantos filhos, o que você quer, com o que você quer trabalhar, qual é o seu plano de vida, né? Quais são os sonhos? Os sonhos precisam ter algo em comum, seu ministério, né? Porque você vai andar lado a lado dessa pessoa, vai caminhar junto. Então precisa ter sincronia nisso. Quando passa esse tempo do namoro, né, e entra na parte do casamento, já que a aliança tá formada, né, é algo mais sério, que não tem volta. O casamento bíblico não tem volta, né, a não ser até que a morte os separe. Começa, né, o projeto perfeito de Deus, que é a família, que vem os filhos, mas também tem a parte desse amadurecimento, né, da relação. Até tem, né, as bodas lá, conforme os anos que vai passando de casamento, tem gente que coloca lá, né, especifica uma característica de cada ano de casamento, como uma boda, né, boda de vidro, boda de lã, boda de diamante, né, de ouro. São materiais que, conforme passa o tempo, eles são mais resistentes, né, vai passando o tempo. E o casamento também é assim, conforme vai passando, nós vamos amadurecendo cada vez mais, ficamos mais maduros, né, nesse se tornar um, vamos sendo moldados pelo Senhor. E o casamento, como a gente falou, né, é bíblico, né, tudo que Deus criou é perfeito, então o casamento também é perfeito. Se você ainda não vive um casamento maravilhoso, e desculpa, mas talvez você ainda não deixou ser moldado pelo oleiro. Talvez você ainda não decidiu que quer quebrar seu vaso para juntar com o do seu cônjuge, para se tornar um. Aí fica difícil mesmo. O casamento, ele é para se tornar um. É para mim não fazer mais a minha vontade, meu cônjuge também abre mão da vontade dele, e nós dois fizemos a vontade do Senhor. Até porque o amor é uma escolha, a fidelidade é uma escolha, o perdão é uma escolha, fazer dar certo é uma escolha. Eu escolho ser fiel a essa pessoa pelos próximos 100 anos, independente do que aconteça. Eu fiz uma aliança, eu fiz um compromisso diante do altar, diante de Deus, diante das testemunhas. Isso é inquebrável.
diante de Deus. Então, nessas experiências que a gente já teve, né, desses 15 anos desde o namoro, eu queria trazer aqui conselhos muito práticos para vocês. Coisas que deram muito certo pra nós. Então, vou ser bem objetiva aqui, porque eu realmente quero que você entenda de uma forma muito simples, né? Então, comunicação, né? É muito importante, comunicação no casamento. Sem comunicação, a gente não vai a lugar algum. A comunicação é importante. Eu falar o que eu tô sentindo e eu ouvir o outro falar o que ele tá sentindo. Nós precisamos nos comunicar num casamento. É importante isso, para que haja um alinhamento verbal. Não, nós vamos por aqui. Não, nós vamos por ali. Então, nós precisamos dessa comunicação, precisamos falar. Se algo tá me chateando, eu tenho que falar. Se algo tá me incomodando, eu preciso conversar, eu preciso expor isso que tá acontecendo. Até porque o meu cônjuge não vai adivinhar se eu não falar, né? Mas também preciso muito ouvir também a outra parte. Então é muito importante, comunicação. Perdão é todo dia. Perdão é todo dia. Nós vamos precisar perdoar os nossos cônjuges todos os dias. Sempre vai ter algo que eles vão fazer ou vai acontecer que não vai ser do jeito que a gente quer. Então nós precisamos respirar fundo e perdoar. Perdoar. A Bíblia fala em perdoar 70 vezes 7. Até tem um vídeo aqui no canal também que eu já falei sobre um perdão que eu liberei sobre o divórcio dos meus pais. Se você quiser assistir, fala um pouco sobre essa libertação do perdão, como é importante o perdão. E no casamento não é diferente, né? Seja uma coisa simples, seja uma coisa difícil. Assim como o Senhor perdoa os nossos pecados e joga no mar do esquecimento, nós fazemos isso também, né? Então acontecia alguma coisa que precisava de perdão, perdoava e esquecia. Não ficava jogando na cara dele depois, né? Então, perdão é isso. É perdoar, se você perdoou mesmo, você não fica voltando no assunto, não fica jogando na cara. Esse é o perdão bíblico. Respeito. Respeito é muito importante. E tudo isso que eu tô falando aqui também tem ligação com os filhos, né? Tem determinados assuntos, determinadas coisas que a gente não vai falar na frente dos filhos. Por exemplo, a parte da comunicação ali. Se eu preciso desabafar algo pro meu cônjuge, eu não vou fazer na frente dos meus filhos. Se eu preciso chamar a atenção dele em alguma coisa, eu não vou fazer isso na frente das crianças. Vamos fazer entre dois adultos conversando, se comunicando. O respeito é muito importante, né? O respeito é o reflexo, né, geral. E se eu não tenho respeito pelo meu cônjuge, eu não vou ter respeito por mais ninguém, porque ele tá comigo todos os dias, do meu ladinho. É quem passa mais tempo comigo. Como que é a pessoa que tá do meu lado eu não vou respeitar e eu vou respeitar outras pessoas? Não dá. Então, tudo tem um limite. E perdão também tem a ver com ceder, né? Coloquei aqui ceder, mas tem relação com perdão. Ceder a minha vontade, não fazer do meu jeito. Nem sempre precisa ser do nosso jeito, né? O casamento é constantemente ceder. Nós vamos constantemente ceder. Ah, hoje eu tô a fim de comer pizza. Ah, mas eu tô a fim de comer cachorro quente. A gente vai ter que entrar num consenso. Então vai ter que ceder, né? Eu dei um exemplo muito simples aqui, mas isso pode ser para decisões grandes também. Então precisa dessa comunicação, precisa dessa parte de ceder para que a gente consiga alcançar algumas coisas, chegar em alguns níveis de maturidade. Tem gente que casa para ser feliz, mas esquece que na verdade a palavra fala que nós devemos casar para fazer o outro feliz. Então é exatamente isso. Nosso principal objetivo no casamento não é ser feliz, porque feliz automaticamente nós já deveríamos ser antes de casar, tendo Jesus no nosso coração. Então nós casamos para fazer o outro feliz, ainda mais feliz. E nessa parte também entra o bom humor, né? Nós sempre tivemos essa característica em comum. Tanto eu quanto o Léo, a gente sempre foi muito bem humorado, de fazer piada, de fazer o outro rir. E não necessariamente só nessa parte, né, de levar as coisas com leveza, de levar as coisas com humor, mas buscar fazer o outro feliz, né? Se o meu cônjuge tá num dia mais triste, né, tá com alguma preocupação, tá com alguma dificuldade, o meu papel é fazer ele feliz. Então eu vou procurar formas, jeitos, coisas que façam ele feliz pra levantar ele. Brigas.
é o ponto delicado, né? Brigas, discussões, quem que não faz isso? Gente, isso é normal no casamento, não tem casamento perfeito, não. Isso vai acontecer no casamento, desentendimentos é normal. O que não pode acontecer é isso passar de um desentendimento para uma violência, uma coisa mais séria. Mas é normal nós divergirmos de opiniões, mas nós precisamos conversar até chegar no consenso, né? E até um parênteses ainda sobre isso, eu vejo por aí muita gente com problema de ciúmes. Ah, gente, ciúmes é uma coisa do inimigo, porque quem coloca tudo na tua mente é ele, não é Deus. E a gente nunca teve esse tipo de problema de ciúmes, foram assim raríssimas as exceções. Por quê? Porque a gente sempre levou muito em consideração a confiança, a fidelidade um no outro e, acima disso, a fidelidade em Deus. Então, se eu sou fiel a Deus primeiro, antes de ser fiel ao meu cônjuge, eu sou fiel a Deus. Então, eu não posso ter problemas com ciúmes, porque eu confio em Deus, eu sou fiel a Deus e eu sou fiel ao meu cônjuge. Eu confio em Deus e eu confio no meu cônjuge. Entende? Então, ciúmes não tem vez no casamento. Uma vez e outra, é claro que é normal, né? Tem gente que fala, ciúme saudável, né? Que é considerado como cuidado. Ok. Mas cuidado para não ser obsessivo, né? Você tem que confiar no seu cônjuge, você tem que confiar em Deus. E você tem que cuidar da sua fidelidade também, com ambos. Quando você sabe gatilhos, por exemplo, ainda falando sobre brigas, né? Quando você sabe quais são os gatilhos que provoca, que faz o outro perder o equilíbrio, por favor, não faça. Ceda. Exemplo prático, tá, gente? Vou falar aqui bem abertamente, mas é a minha realidade. No início do casamento, a gente tinha algum probleminha, às vezes, com comida. Por exemplo, o Léo chegava com fome e não tinha nada, e eu não tinha pensado em nada pronto pra deixar pra ele comer. E ele ficava muito bravo, com fome. Ele vai me matar que eu tô falando isso. Então, depois de um tempo, eu percebi que esse gatilho era motivo de brigas pra nós. O fato de ele chegar do trabalho com fome, cansado, e não ter algo meio pronto, assim, meio preparado pra ele. E então, foi uma coisa que, muito rápido, eu já mudei e matei esse gatilho. Então a gente não teve mais problemas, não teve brigas mais por causa disso, porque a mulher sábia presta atenção nos gatilhos e faz o possível para evitar, para que o relacionamento tenha harmonia, para que a gente consiga, né, se comunicar. A gente já teve algumas experiências com aconselhamento de casais e isso é uma coisa que a gente sempre falou muito nesses casos, né? Quando o casal tá recém-casado e briga, e aí já acontece aquela coisa de não quero mais, de vamos separar, de arrumar as coisas e voltar pra casa dos pais. Gente, não, né? A não ser, claro, que seja alguma coisa relacionada com violência doméstica, abuso, qualquer coisa assim, é muito mais sério. Mas discussões bobas, digamos assim, não é motivo para você fugir para casa dos seus pais. A Bíblia fala ali, deixará o homem, seu pai e sua mãe iniciar sua mulher. Agora os problemas são de vocês, então vocês dois resolvam. Não são mais os seus pais. Seus pais já fizeram a sua parte, já te criaram, agora é com você. Isso é muito importante também. No nosso caso, graças a Deus, a gente nunca precisou de nada disso. A gente sempre conseguiu resolver e se entender entre nós. Mas outro exemplo que me veio agora também é quando o meu cônjuge faz uma coisa que eu não gosto e eu conto tudo para os meus pais. Qual é a imagem que os meus pais vão ter do meu cônjuge se eu só falo para eles as coisas ruins que ele faz? Péssima, né? Então, muito cuidado com isso. Seu pai, sua mãe, é claro que eles precisam saber como é que você tá, ok? Mas cuide para não difamar, para não negligenciar a honra que você tem ao seu esposo para outras pessoas, nem precisa ser só os seus pais. Isso é muito importante, você precisa tomar esse cuidado. Discussão na frente dos filhos, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Nem pensar. Um exemplo que a gente viveu sobre isso também, que eu acho que dá pra compartilhar aqui. Aqui em casa, dificilmente, assim, ó, não vou dizer que nunca teve, né? Mas raramente a gente precisou falar alto, né? Discutir alto ou algo nesse tipo. E a minha filha sempre conviveu com nós assim. Então sempre foi muito tranquilo aqui em casa.
E teve uma oportunidade que ela foi posar na casa de alguém, e nessa casa haviam muitas discussões, haviam muitas brigas, muita gritaria, e ela começou a chorar nessa casa. Acho que ela tinha uns 9 anos, por aí. E ela começou a chorar nessa casa, nervosa, por causa da briga, do que estava acontecendo lá. E depois aí essa mãe me contou que ela começou a chorar, porque ela não tá acostumada com isso. A gente procura, né, não ter esse tipo de desentendimento que chame a atenção dela e que deixe ela preocupada ou nervosa. Foi uma experiência muito real que a gente teve também sobre discussão na frente dos filhos. Mentiras no relacionamento. Não, né, gente? A gente já falou um pouco aqui sobre confiança, né? E a mentira e a confiança estão muito interligadas. Eu não posso arriscar a confiança do meu cônjuge mentindo. Então, jamais, nem mentirinha pequena, nem mentirinha grande, tudo é mentira. Muito cuidado com isso. Antes de mentir pro seu cônjuge, lembre-se disso, você tá mentindo para Deus e Ele vê todas as coisas. Então, muito cuidado com isso, seja sempre transparente, fale sempre a verdade, por mais difícil que seja. Sempre fale a verdade. A confiança anda junto com a fidelidade. Aí até que chega um ponto que você começa a entender a linguagem do amor do seu cônjuge, né? Que nem eu falei aqui da comida. Então, você já tá num ponto no casamento que já conhece que a pessoa gosta. Então, hoje você entra naquela fase de fazer o outro feliz. Então, se você sabe, por exemplo, que a pessoa gosta de uma comida favorita, fazer de vez em quando não custa nada, pelo contrário, né? É saudável para a relação. Saber ouvir, né, o seu cônjuge, se interessar pelos assuntos um do outro é muito importante também. Apoiar os sonhos e crescimento um do outro, né, tanto profissional quanto pessoal. Aqui em casa a gente conversa muito sobre isso, sobre os planos profissionais, sobre a parte espiritual, sobre a nossa maturidade, como a gente tem crescido, o que essa semana o Senhor falou comigo, que tá amadurecendo. A gente compartilha muito isso é muito importante, porque daí os dois crescem junto, no mesmo nível espiritual, profissional, pessoal, até porque não é uma competição, né? O Senhor fala, quando Ele cria a mulher lá, que ela seria uma ajudadora de Adão. Então a mulher, como a gente falou também sobre submissão, também tem vídeo aqui no canal, a mulher ela anda lado a lado do seu cônjuge. Não é uma competição, de forma nenhuma. Cada um tem os seus papéis separados e ajustados segundo a palavra, segundo o que a palavra fala. E a gente leu também sobre o cordão de 3 dobras, que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Deus sendo o centro de tudo, ambos os dois cônjuges desejarem estar mais perto de Jesus, desejarem estar mais fiéis ao Senhor, o cordão não se rompe facilmente. Quando um tá caindo, o outro levanta. Quando um tá triste, o outro levanta. Quando um tá rindo, o outro tá rindo. Quando um tá chorando, o outro tá chorando. É na saúde e na doença, né? Na riqueza e na pobreza. A gente tá sempre um do lado do outro, um fortalecendo o outro, um sendo o apoio do outro. E eu costumo dizer que o meu maior desejo, assim, de verdade, sabe, de geração em geração, de família em família, é que nós venhamos a dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa servimos ao Senhor, serviremos ao Senhor e já servimos, sabe? De geração em geração. Eu quero que a minha quarta, minha quinta geração fale isso. Eu e a minha casa servimos ao Senhor por causa da geração dos meus tataravós lá atrás, que decidiram investir tempo num casamento, colocando o Senhor como centro do cordão, e agora nós podemos viver nessa geração após geração, fortalecidos por essa palavra, por essa verdade. Uma casa, um casamento alicerçado na rocha que é Cristo, não cai em qualquer tempestade. Fica muito mais forte, fica muito mais fortalecido nas tempestades da vida. Então que Jesus seja a rocha do teu casamento, que Jesus seja a rocha da tua família, que você esteja fundamentado nele, alicerçado nele. Convide Jesus para fazer parte do seu casamento hoje, da sua família hoje, caso você ainda não tenha convidado, para que você se torne um com ele. E se por acaso você está numa situação mais delicada, né, uma situação mais desgastada, e se você precisa de uma restauração do seu casamento, Jesus também tem poder para isso. Não é o fim, a última palavra vem dele. Se ele achar que isso é melhor para você, ok. Mas enquanto você tiver forças,
peça ao Senhor se você quer essa restauração. Ele tem poder de mudar isso. Ele tem poder de mudar qualquer situação. Entregue isso nas mãos dele, confie nele e o mais ele fará. Em nome de Jesus, convide o Senhor para fazer parte do cordão de 3 dobras que é o seu casamento, da sua família, da sua vida. Ele é a resposta que você precisa, a resposta que você procura. Agora, se você ficou comigo até o final desse vídeo, eu quero te pedir um favor. De uma forma profética também, nós queremos declarar aqui embaixo nos comentários essa verdade. Então eu queria te pedir, vou colocar aqui uma frase-chave pra gente colocar aqui nos comentários. Se você crê nessa palavra, coloque assim: o meu cordão de 3 dobras não vai se romper. Que no caso o cordão de 3 dobras é o Senhor contigo no teu casamento, na tua família, né? Então coloca aqui embaixo nos comentários essa frase: o meu cordão de 3 dobras não vai se romper. Você vai estar declarando, você vai estar profetizando que a sua família, o seu casamento estão alicerçados nessa rocha que é Jesus. Conto com o teu apoio para que a gente possa edificar ainda muito mais pessoas que vão assistir esse vídeo e possam ser abençoadas através disso. Muito obrigada por assistir, manda para aquele amigo, para aquela pessoa que precisa ouvir uma mensagem como essa. Que Deus te abençoe e que Ele se revele para você. Nos vemos no próximo vídeo.